Quando você não consegue controlar a pressão arterial por muito tempo, várias complicações vão surgindo no seu corpo e algumas delas muito graves. O assunto desse vídeo é sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito, clique aí embaixo no canal e se inscreva para não perder mais tempo. E aperte também o sininho das notificações, porque assim você receberá os próximos vídeos em tempo real. Eu sou o professor Evandro Queiroz e esse é o canal Educação e Saúde. As complicações da pressão alta geralmente são muito sérias. A gente pode citar, por exemplo, o infarto ou o derrame. Quando elas não produzem a morte das pessoas, em geral elas deixam sequelas que atrapalham a qualidade de vida. Eu vou abordar cada uma dessas complicações em um vídeo separado. Nesse vídeo de hoje, é importante a gente aprender por que essas complicações acontecem. Então fique atento ao que eu vou falar agora. Nós já falamos em vídeos anteriores que o papel das artérias no nosso corpo é levar o sangue cheio de oxigênio e de alimentos para todas as células do organismo. Quando essas artérias sofrem algum problema, em geral aparecem as complicações da pressão alta. E essas complicações estão associadas ou ao entupimento dessas artérias ou ao rompimento dela. Tanto se ela entupir ou se ela romper, o alimento que ela levaria o oxigênio para aquela região do corpo, ela deixa de acontecer. E é isso que gera complicação. Tem 4 situações que a gente deve ficar atento e que são elas as geradoras da complicação da hipertensão arterial. A primeira delas é a própria pressão alta. A sua pressão elevada faz com que as suas artérias passem muito tempo dilatadas, mais do que elas resistem. Seria mais ou menos, como eu já citei também em outro vídeo, aquela pressão que acontece dentro de um cano d'água. Se essa pressão é muito maior do que aquele cano aguenta, ele vai se romper. A mesma coisa com a artéria. Se você passa muito tempo com a pressão elevada, essa sua artéria pode se dilatar tanto e chegar a romper. Esse rompimento vai levar o sangue de dentro da artéria para fora dela e não vai deixar esse sangue chegar nos tecidos que ele deveria chegar. Um outro problema que acontece dentro das artérias e que leva às complicações da pressão alta é o entupimento delas pelo excesso de gordura no seu sangue. Imagine um determinado cano onde a sujeira vai se acumulando nas paredes desse cano e de repente o fluxo de água é só um pouquinho. Ele não tem mais a largura inteira do cano para passar e vai passando só nesse cantinho. Isso aumenta a pressão naquele ponto. A mesma coisa acontece nas suas artérias. A gordura em excesso circulando no seu sangue vai se acumulando dentro das artérias e aquele fluxo de sangue acaba tendo só um trechinho para passar ao invés da artéria inteira. Isso vai fazer com que a pressão naquele ponto aumente muito. E associado a esse fator, a pressão já estar mais elevada, o risco de rompimento daquela artéria aumenta muito. O terceiro fator que também acontece dentro de uma artéria e que aumenta as complicações da pressão alta é se você permanece com açúcar no seu sangue também acima dos níveis permitidos. O açúcar dentro das artérias tem o mesmo efeito de que a ferrugem dentro de um cano. A ferrugem que vai corroendo aquele cano vai fazendo com que a parede do cano fique cada vez mais fino, até chegar ao ponto dele se romper. O açúcar em excesso dentro das artérias também tem essa ação. Ele vai corroendo a parede das artérias a ponto delas se tornarem um pouco mais finas e com o aumento da pressão arterial aquilo ali pode se romper. Qualquer uma dessas situações isoladamente, seja só o aumento da pressão na artéria, ou aumento da pressão na artéria com acúmulo de gordura, ou pior ainda, o aumento da largura da artéria com acúmulo de gordura e com o papel do açúcar corroendo aquela artéria. Vira uma bomba relógio. Chega um determinado momento que aquela artéria com certeza vai se romper. E se ela se romper dentro do seu cérebro, você vai ter um derrame cerebral. Se ela se romper dentro das artérias do seu coração, você pode ter um infarto. Se ela se romper dentro das artérias do seu rim, você pode ter um problema renal. Tem mais uma complicação da pressão alta que é importante abordar nesse vídeo, que é o aumento do tamanho do seu coração. Se a sua pressão ficar alta por muito tempo, ela vai fazendo com que seu coração fique sobrecarregado. E a única maneira que seu coração tem para vencer esse excesso de trabalho é aumentar a parte dele que é responsável por jogar o sangue para o resto do corpo. Se ele precisa de vencer uma pressão muito mais alta do que ele tem costume, ele precisa de fazer mais força. E isso vai fazendo com que esse músculo fique dilatado e à medida que o tempo passa, isso vai se tornando uma complicação dentro do seu coração.
ele passa a ficar mais fraco do que é o normal. Esses fatores que alteram as suas artérias e o seu coração é que estão na base das complicações da pressão alta. A partir do próximo vídeo eu vou falar especificamente de cada uma dessas complicações, como por exemplo, o acidente vascular cerebral, que a gente popularmente chama de derrame, o infarto, os problemas renais e assim por diante. Então, de agora em diante, em cada um dos próximos vídeos eu vou falar de um assunto específico. E chegou a hora da sua participação. Você já teve alguma complicação da pressão alta? Se sentir à vontade, conte pra gente aí nos comentários. Dê um like nesse vídeo e divida ele com a maior parte das pessoas, porque esse é um assunto que todo mundo precisa saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo falando do derrame ou do acidente vascular cerebral, que é o nome correto. Até lá!